pequena adaptação aqui. Mas vamos que vamos. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais Boa noite. Boa noite, Pablo, Gabriel, todo mundo aí. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, né, pessoal? Vamos colocar a mão na massa. Separei aqui para a gente. Deixa eu só... Como eu troquei de computador aqui. Abrir aqui para a gente. Vamos lá, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vou até tirar esse fone. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos à disciplina de programação para web, tá? Vamos falar um pouco da pegada da nossa disciplina. Lembrando que a nossa disciplina, eu vou dar um enfoque, tá? Considerando um perfil de desenvolvedores. Então, a gente vai trabalhar com uma pegada focando justamente nesse perfil. Considerando que vocês já fizeram as disciplinas de base de programação, então essa disciplina a gente vai trabalhar numa pegada de como aplicar todo esse conceito que a gente viu ao longo dos vários cursos que a gente teve, né? Disciplina de banco de dados, disciplina de introdução à linguagem técnica de programação, orientação a objeto. Então, a gente vai pegar todos esses conceitos aí e a gente vai incorporar no trabalho que a gente vai fazer, focando em aplicações web, tá? Lembrando que a gente trabalhou, ao longo do nosso curso, o modelo chamado MVC, né? Vocês já estão habituados aí com esse modelo, certo? Então, o MVC é uma forma de aplicação, tá? Eu posso trabalhar com outros modelos, mas esse vocês estão mais habituados, né? Já tiveram alguma familiaridade com esse modelo, né? Então, a gente vai pegar esse modelo que vocês estão habituados e a gente vai trabalhar com uma outra infraestrutura, né? Então, essa aqui vai ser a nossa ideia. Então, ao invés de a gente trabalhar diretamente com esse modelo MVC, né, que é essa estrutura aqui, que você tem um model, você tem a modelagem, né, que seria o modelo, que está diretamente linkado ao seu banco de dados, à sua estrutura de armazenamento de dados, a um controlador que faz essa conexão com o banco de dados e com as views, ou as visões, ou os objetos que vocês enxergam lá como cliente, né? Então, a gente vai trabalhar com um modelo que a gente chama, né, de two-tier, que é o server-side e o client-side. Qual que é a diferença? A gente vai focar em simplificar, depois vocês podem até implementar aí o que seria um MVC também, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente vai entender como que funciona essa lógica de requisição e reposição. Tá? Então, a gente vai trabalhar nesses vários aspectos aí. Beleza? Perguntas? Tranquilo?
Beleza. Essa aula de hoje eu não vou deixar gravada, mas as próximas, elas vão ficar gravadas, porque aí vocês podem, eventualmente, tem uma criança ali chorando, é o Home Júnior querendo participar da reunião. Essa de hoje eu tô gravando, professor. Eu disponibilizo para eles depois. Errado, muito errado. Você não poderia estar gravando sem minha autorização. Você vai já perder um ponto Que na meta isso, nem final. começamos ainda, professor. Já começou devendo. Já começou devendo. Mas aí eu vou deixar gravado porque fica acessível, né? Essa aqui eu não gravei porque eu tive problema com a estrutura aqui, né? Mas aí já que o Pablito está gravando aí, bom que já fica aí acessível. Mas, como eu estava falando, então, qual que vai ser a nossa pegada? Essa aqui, ó. Vamos trabalhar basicamente com o modelo two-tier, né? O two-tier. Você tem o client-side. O client-side, ele faz o quê? Ele vai cuidar justamente dessa etapa que seria o lado do cliente ou o lado do usuário. No client-side, o que você faz? Você trabalha fazendo os renders, né? Ou seja, você renderizando a imagem. Dá só um minutinho aqui, pessoal, rapidão. Então, como eu estava falando, né? Então, qual que vai ser o nosso enfoque? O enfoque é justamente pegar e trabalhar com esse modelo de, vamos dizer assim, dois lados ou duas etapas. Então, de um lado, nós vamos ter o client-side. Esse client-side, ele basicamente é o acesso do usuário, ou seja, do nosso cliente. É o lado do cliente, o lado do usuário. Esse lado do cliente, a gente vai trabalhar com todas as views daquele MVC que a gente estava visualizando aqui. Ó. Essa view, ela pertence ao client-side, ao lado do meu cliente, do meu usuário. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Esse client-side, a gente geralmente usa quem para fazer esse acesso? É o navegador, né? É o browser. Então, é em cima do browser que a gente vai renderizar, por exemplo, uma página web, uma página de marcação, que é o HTML. A gente vai carregar a folha de estilos, que é o CSS, ou vai trabalhar com um conteúdo dinâmico, como, por exemplo, usando o JavaScript, né? Então, esses três elementos aqui, combinados, é o que a gente compõe o nosso client-side. Então, a gente pode usar algum framework, por exemplo, Tailwind, Bootstrap, pode usar alguma solução, alguma linguagem específica, como React, Angular, jQuery, Zapto e qualquer outro exemplo aí de solução que a gente pode usar para dinamizar esse conteúdo renderizado aí na nossa página. Então, qual que vai ser o nosso enfoque aqui? A gente tem duas etapas. Ainda que no MVC a gente tenha um controlador e um model que acessam, né, diferentes componentes, a view ela separa aquilo que é a interação do usuário, tanto para o render do usuário, ou seja, aquilo que o usuário renderiza, aquilo que ele visualiza no navegador, e aquilo que ele interage também, as chamadas requests, ou as chamadas transações HTTP. Então, as transações HTTP, essas solicitações, a gente vai trabalhar também ao longo da nossa disciplina. Então, esse é um conjunto de elementos aí que nós vamos trabalhar aí nessa pegada aí. Beleza? Perguntas aí, tranquilo, com relação a essa parte do client-side? Tranquilo? Beleza. Então, isso é o lado do cliente. E o lado do servidor? Do lado do servidor, a gente tem, por exemplo, primeiro, uma camada que a gente chama de web server, né? Que é justamente todo esse trecho aqui, ó. Isso aqui tudo é essa parte aqui é o nosso é o que a gente chama de server-side, né? Então aqui é o lado do servidor.
aqui é o lado do nosso cliente. Então, esse pedaço em vermelho circulado aqui é o nosso lado do servidor. E o lado do servidor, então, envolve o nosso banco de dados, que está ali protegido, envolve também toda a lógica de negócio da sua aplicação web. Então, você não vai deixar as lógicas do seu sistema rodando na máquina do seu cliente. Você vai rodar isso na sua máquina. Então, você vai ter o que a gente chama de back-end, né? Que seria o lado do meu servidor, que seria aquilo que eu opero na minha máquina, na máquina do servidor da aplicação. E nós temos o web server, que vai fazer, né, essa visualização. Ele vai emular, ou seja, ele vai rodar um servidor, mas esse servidor não vai estar na minha máquina tão somente, ele vai estar virtualizado, ou seja, ele vai conseguir receber uma requisição direto da internet. Então, basicamente, isso nós vamos trabalhar. Beleza? Então, banco de dados, a gente pode usar banco de dados relacionais, não relacionais, usar o Mongo, MySQL, nós podemos trabalhar Postgres, Redis e tantas outras formas aí de armazenamento em banco de dados. Você pode usar, por exemplo, dados do tipo Mockado, você pode utilizar dados não concentrados, não relacionais, distribuídos, Big Data, então tem muitas formas. A linguagem de fundo, né, a linguagem back-end, você pode usar uma linguagem específica para web, você pode usar PHP, pode usar Python, pode usar Ruby, pode usar Node.js, Scala, Kotlin, Java. Então, você tem um sem número de linguagens, C Sharp, .NET. Então, você pode usar isso aqui como linguagem que vai rodar as requisições do servidor lá na sua máquina, no seu server. E o web server vai fazer essa virtualização, seja um Apache, né, o Nginx para fazer esse processo, tá? Então, a gente vai entender como que funciona essas camadas aí que compõem o meu server-side. Lembrando que o meu cliente, que está aqui, ó, ele sempre vai fazer requisições para o servidor e vai receber respostas. E essas requisições e essas respostas, elas são feitas utilizando um protocolo específico chamado HTTP. Então, a gente vai usar esse tipo de transação HTTP, né? Então, esse aqui vai ser o nosso foco, e a gente vai aprender como gerenciar essas requisições HTTP, as respostas HTTP, como que eu configuro o lado do cliente e como que eu configuro a minha aplicação lá no lado do servidor. Só isso. Basicamente, é só isso que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, é basicamente tudo de uma aplicação web. Então, a gente vai aprender barba, cabelo e bigode aí. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a questão da programação web, né? Como que a gente vai estudar isso? Primeiro, os conceitos básicos do desenvolvimento web, como a gente acabou de ver, né? Que é como que a gente trabalha uma aplicação web, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. Lembrando que o nosso foco aqui, para o lado do cliente, é o quê? HTML, CSS e JavaScript. Então, são esses três elementos aí que compõem o nosso desenvolvimento web. Tá? Então, para isso, a gente precisa entender um pouco o curso de história. Como que a web hoje, ela se apresenta e como que ela se apresentou lá nos primórdios. Eu, por exemplo, a minha primeira aplicação web que eu rodei, né, com usuários mesmo reais, foi no ano de 2001. 2001? Foi 2001? 2001. 2001, 2002, mais ou menos. Assim, era outro mundo, era uma outra realidade. Até se vocês acessarem aquele Wayback Machine, deixa eu acessar aqui. Compartilhar aqui com vocês. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou no arquivo da internet, né, o Wayback Machine, e vou pesquisar aqui, por exemplo, o yahoo.com.br.
Aí vamos analisar ele ao longo da história, né? Ele tem 39 mil snapshots dele, e o primeiro é de 2 de março do ano 2000 e 28 de janeiro de 2025. Aí ele vai, vamos pegar essa imagem aqui de 2000, do ano de 2000. Ó. Tinha um request, tá vendo? Não tem .com.br, então vá para br.yahoo. Eles tinham acabado de criar um subdomain, né? Tá vendo? Era um subdomínio, e aí tinha um problema de rota. Aí ele vai fazer a rota aqui para mim, ó, br.yahoo.com. Então, ó, olha só. Então, essa era a estrutura. Já observem uma coisa. Vamos lá. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que tem, por exemplo, de diferente em relação à aplicação web hoje. O que essa aplicação aqui tem de diferente em relação a uma aplicação dos dias atuais? Coloquem aí no chat. Tá igual as que o Vinícius faz? Beleza. Então, você já está aí 20 anos atrasado. Então, modifica essas suas aplicações aí. Ó, o Samuel falou uma coisa aqui, a responsividade. Isso é verdade. Ó, aqui, hoje, a gente trabalha com a responsividade para que a largura ou a altura do objeto que a gente selecionar seja de acordo com o tamanho de tela, né? Porque o tamanho de tela, né, varia, né? Varia muito, né? Mas nos anos 2000, os monitores, né, eles eram específicos, né? Eles eram específicos. Não tinha nem, por exemplo, o monitor LCD, né? Você tinha aqueles monitores de 4, né, de 4 volts, aqueles Spectrum, né? Você tinha, era um RGB ainda interpolado. Então, os monitores, eles eram muito específicos. Então, e o formato de tela geralmente era quadrado. Então, aqui, ó, era toda a largura do monitor e aqui era a barra de rolagem. Então, você percebe aqui realmente essa questão da responsividade e tamanho de tela também. Outra coisa, né, que a Verônica falou, que é o dinamismo, né? Então, você aqui não tinha praticamente nenhum dinamismo que o JavaScript hoje nos permite. Você criar conteúdos interativos, fazer seleções personalizadas. Não, era todo mundo tinha a mesma tela, né? O Paulo falou de recursos visuais. Você vê, imagem, aqui, isso aqui é um GIF, né? Imagem era um negócio, era ostentação nesse período, né? Nos anos 2000. Para você, sempre, ó, só para vocês terem uma ideia, em termos de velocidade, nessa época, a velocidade mais comum não era nem a de 56 kbps, era de 24 kbps, que é kilobits por segundo. Significa que a cada segundo você tinha a capacidade de renderizar 24 mil, vamos lá, dividir aí por 8, dá na faixa aí de uns 800 a 900 caracteres por segundo. Então, é muito pouca coisa, né? Assim, a capacidade de processamento. Então, aqui nós temos essa diferença. Então, o máximo que você tinha era um ícone, né? O máximo que você tinha... Então, você clica aqui e você tem essas variações aqui, beleza? Então, essa é uma diferença. Vamos avançar um pouco no curso histórico aqui. Vamos para 17 de julho de 2010. Procurar a captura. Olha a diferença, né? Já começa a aparecer imagens, ó, o botão para aumentar a foto. Aqui sai um pouco o estilo, mas possivelmente aqui ele não consegue. Vamos tentar ver. Ó, 17 de agosto de 2007. Vou pegar uma outra captura aqui. É porque está muito específico nesse endereço aqui. Deixa eu tirar essa rota aqui. Então, aqui dá para vocês brincarem à vontade, mas era só para vocês entenderem, né? Visualizarem a diferença que nós tivemos, né? Aqui deu um HTTP 301. Ó, olha a diferença agora, tá? De como que está a estrutura agora em 30 de janeiro de 2025.
Vamos voltar para 2023. 2023. Dá uma olhada em 2023, que como que estava. Então, você vê que é um outro estilo, né? Olha só, aqui já apareceram mais coisas. Essa época de 2023 era bem minimalista, agora já aparecem sugestões. Então, assim, e assim vai, né? E assim a gente vai visualizando essas alterações. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, em termos práticos é isso, né? Em termos práticos, a gente vai trabalhar essa evolução da web e dar uma enxergada como é que funciona isso. E como que as tecnologias imersivas atuais, a ubiquidade, realidade aumentada, né, 3D, estão sendo integradas aí para o desenvolvimento web. Um exemplo disso é o Canvas, que é uma solução JavaScript que permite você fazer absolutamente tudo, até criação de jogos dentro de um navegador. Funciona como se fosse uma aplicação, né, desktop regular. A gente vai ver isso aí. A gente vai dar uma olhada também na nossa disciplina, nessa relação aqui entre o que é o desenvolvimento front-end e o back-end, que eu falei. Então, a gente vai dedicar uma parte da nossa disciplina ao front-end e outra parcela ao back-end. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa pegada. Tá? Então, lembrando que o front-end é a interface do usuário, é a parte visual, a experiência do usuário, é tudo que o usuário vê e interage. Então, isso aí vai ser rodado diretamente no navegador. O back-end é justamente a lógica do server. Então, a gente vai trabalhar com as operações, os bastidores, o fundo, né? Toda a lógica de negócio vai estar no back-end. E a gente vai trabalhar as várias camadas aí do back-end e do front-end. Tá? Em termos de soluções que a gente vai usar, né? Bem, feijão com arroz nosso, primeira unidade HTML e CSS, vamos trabalhar com eles. Depois vamos integrar com JavaScript e a gente fecha aqui nessas unidades aqui o nosso front-end. E o back-end a gente vai trabalhar ancorado com frameworks, tá? Então a gente vai escolher um framework e vai trabalhar em cima dele. Então, quem já trabalhou com .NET nas disciplinas anteriores, quem trabalhou com Python, ou Django, ou Flask, ou usar o React também, o Angular. Então, a gente vai trabalhar com esses frameworks para aplicação. Tá? Então, a gente vai explorar essas tecnologias populares aí dos frameworks e como que eles servem para você rodar uma aplicação web moderna. Tá? Ele poupa trabalho de horas de desenvolvimento. Então, qual que é o nosso objetivo, então? É que vocês procurem, o objetivo nosso é capacitar vocês a compreender os fundamentos da programação web, desenvolver habilidades práticas em codificação, aprendendo a utilizar ferramentas e frameworks modernos relevantes para a indústria. Não saiu aqui o texto, mas é isso. Quais são os fundamentos, então, da programação? Estrutura da web. Então, vocês precisam entender como que é a estrutura da web, levando em consideração as várias camadas e os protocolos utilizados, TCP/IP, UDP e HTTP. Tá? Além do FTP, o SFTP, a gente vai compreender como que é essa estrutura da web. E os protocolos de comunicação. Aí, eu falei de duas, né? Que é a Server-Side, Client-Side e MVC. Então, vocês vão entender como que a gente cria uma arquitetura, como que a gente pensa essa arquitetura. Lembrando que quem quiser ser um arquiteto de software, olha só, é uma das profissões mais bem pagas que tem hoje, né? Uma das carreiras mais bem pagas na área de tecnologia, tá? A questão da arquitetura de software. Dá trabalho? Dá trabalho, mas se você for um bom arquiteto de software, você consegue trabalhar com o que a gente chama de escalabilidade e disponibilidade de uma aplicação.
Muito bem. E quais são as habilidades que vocês vão desenvolver? Bem, primeiro, vocês vão ter que aprender a codar, né? Vão ter que aprender os conhecimentos básicos. Muita coisa eu já entendo como pré-requisito. Então, quem não tiver vai ter que correr atrás. Tá, mas eu na disciplina eu levei na conversa, tal, pá. Beleza, mas aí já sabe que vai ter que se virar agora. Desenvolvimento de projetos reais. Nós vamos trabalhar com projetos do mundo real, ou seja, vamos trabalhar com aplicações práticas desses projetos. Então, vocês vão criar projetos efetivos. Então, a nossa disciplina vai trabalhar nessa pegada. E exercícios práticos, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com exercícios práticos para vocês realmente visualizarem isso na real, como é que funciona. Então, esse é o nosso projeto. Nosso tempo não é dos mais favoráveis, nós disciplina de 80 horas. Então, assim, a gente não tem tanto tempo, então, para isso, eu vou demandar para vocês bastante trabalho de pesquisa. Tá? Então, em termos de frameworks, nós vamos trabalhar também, entender para que serve um framework, qual que é o fator que o torna eficiente e como desenvolver de maneira competente esses conceitos. Tá? Nosso conteúdo, a disciplina, então, ela vai ter a primeira unidade, que é justamente o front-end, a segunda unidade, que é o back-end, e a terceira unidade, que é a aplicação web como um todo. Tá? Então, a primeira unidade, a gente vai trabalhar justamente a estruturação e estilização de páginas web, que é justamente a parte básica de estrutura. Então, nessa primeira unidade, nós vamos entender como trabalhar blocos de construção, utilizando a linguagem de marcação hipertextual, que é o HTML, e o seu modelo de estilos em cascata, que é o CSS. Então, pensou em página web, a gente vai usar essa estrutura de uma aplicação web. A parte de HTML, como que a gente estrutura uma página web para renderizar no navegador, e a estilização com CSS, como que a gente bota esse estilo em cima desses nossos modelos. Então, essa é a nossa primeira pegada, primeira unidade, e depois vamos interagir isso com conteúdo dinâmico com o JavaScript. E aí vamos entrar primeiro no client side. Depois vamos entrar no server-side. Dá para usar JavaScript no server-side? Dá. Posso usar? Pode. Devo usar? Não. Mas aí é uma outra conversa, né? Nós vamos falar de escalabilidade, de disponibilidade, de velocidade, né? Então, assim, o JavaScript ele, funciona bem para client-side, para o lado do cliente. Para o lado do servidor, não é uma boa ideia, né? Dá até briga. Se você falar assim, eu quero botar JavaScript no back-end, dá até confusão. Tá? Caso de morte. Não, e assim, você acha que é brincadeira, mas o pessoal dá para usar? Dá para usar, mas assim, é uma coisa assim que a gente costuma dizer que não é uma boa ideia, né? Até vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Quer ver? Python performa bem para ciência de dados, para Big Data, para bancos de dados não relacionais. Aí ainda vai depender muito da sua aplicação, tá? Mas também não é uma linguagem das mais rápidas para esse fim. Mas é bom se você tiver uma boa, né, aproximação, dá ok, mas você pode usar o TypeScript. TypeScript, por incrível que pareça, ele opera bem no back-end, tá? Então, é uma versão do JavaScript diferente, mas ela funciona. E tem outras, né? .NET, C Sharp, Java, cada um tem suas variáveis. Beleza? Então, a gente vai entender essa realidade aí dentro em breve. Professor, Oi. quando o senhor fala JavaScript, você se refere ao Node? Não, o que é o Node? O que é o Node? O que é? Então, isso. Então, o que ele vai fazer? O interpretador é o V8, né, que a Google fez.
Então, assim, o Node, eu posso até dizer que ele é uma aplicação. Então, você vai usar o Node, por exemplo, o Node, ele roda em C++. Ele roda em C++, então, assim, tem Python nele também, tanto é que ele precisa daquele chocolate, né? Chocolate, que é, é uma solução que vai executar, que é executada em C. Então, ele né, é, é uma forma de você rodar no seu back-end já o JavaScript. Entendeu? Então, assim, já uma outra forma, você acelera esse processo. Tá? Então, assim, o Node é uma forma de você rodar, por exemplo, já um JavaScript fora do navegador. Tá? Então, essa é uma forma de você jogar JavaScript no back-end. Dependendo do que você estiver fazendo, performa bem. Depende muito da aplicação que você estiver fazendo, né? Vai performar bem também. Tá? Então, assim, é uma solução. Para aplicações web menos escaláveis, funciona legal. Funciona muito bem. Tá? Então, você vai fazer uma aplicação, dependendo da aplicação que você vai fazer, o Node é uma solução interessante. Tá? Então, fica aí essa é uma discussão que nós vamos ter na próxima unidade, na unidade 2. Qual que é a melhor solução para o meu back-end? Tá? Mas, assim, em client-side, que é a nossa primeira unidade, é JavaScript, não tem como, porque você vai usar o navegador, né? Você vai usar o navegador e o navegador tem suporte aí ao JavaScript. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Posso usar framework no front-end? Pode, né? Pode botar até um Node aqui também. Mas aí o Node, como eu falei, ele vai te ajudar, por exemplo, ao back-end, né? Se você quiser trabalhar Express. Então, a gente vai entender isso aí já na etapa de back-end, tá? Então, uma forma que a gente vai trabalhar, são 3 conceitos aí que a gente vai trabalhar, tá? Primeiro, a gente vai avançar em algumas tecnologias populares, né? E a gente vai aprender a criar servidores. Então, vocês vão aprender a criar servidor e uma ferramenta que é fundamental para o desenvolvimento web, as chamadas APIs. Alguém sabe dizer o que é uma API? Alguém se arrisca aí? Me dizer o que é uma API? Coloca aí no chat. O que é uma API? Não necessariamente linguagens diferentes, pode ser até a mesma linguagem, né? Mas você vai permitir que soluções, ou seja, que softwares, ou funções, ou classes, ou operações diferentes possam ocorrer de maneira integrada, né? O conceito de API é justamente o quê? Application Programming Interface. Seria o quê? Interface vamos dizer assim, de programação de aplicação. Então, interface de programação de aplicação seria mais ou menos o quê? Né? Eu permito que um software, uma função desse software, o que quer que ele faça, integre com uma outra qualquer. Aí a gente vai trabalhar um exercício bem interessante, que vocês já viram falar do Internet Movie Database? Já ouviram falar? IMDb? A Verônica aí, ela é cinéfila, né? Então ela conhece. Então vocês vão fazer o quê? A gente vai pegar nessa nossa disciplina, a gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, o IMDb, e a gente vai integrar com a API que eles têm. Eles têm uma API em que você deixa eu ver se eu mostro aqui, em que você conecta e você pega, por exemplo, o nome de um livro, de um filme,
você pega quais são as características do filme. Então, você pode colocar, por exemplo, no seu site, uma pesquisa que vai consultar o título do livro, a nota que ele recebe. Então, você pode fazer um site ali específico, consumindo essa API. Então, o meu site vai consultar esses metadados aqui no IMDb e vai retornar ali para a minha aplicação. Então, você consegue fazer com que duas aplicações conversem entre si. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma aplicação em Java, outra aplicação usando Python, outra usando .NET, e fazer com que as três se comuniquem, formando um back-end ali forte, e em cima desse back-end a gente opera o client-side lá, o nosso server. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer nessa fase da nossa aplicação. Beleza? Então é isso. E aí vou botar vocês para brincarem com isso aí também. Vocês vão aprender a fazer essa integração. E aí vocês vão fazer a API para a própria aplicação de vocês. Vocês podem separar as coisas e fazer conexões por API, permitindo escalabilidade. E nosso famoso banco de dados. Vocês vão ter que aprender a manipular banco de dados. Gostando disso, vocês já aprenderam. Todo mundo aqui já fez banco de dados? Coloca aí no chat aí, por favor. Quem não fez aí? Fizeram, né? DB1, né? Então é isso. Vocês vão agora fazer ele na prática, integrando com a aplicação de vocês. Tá? Então, em cima disso, vocês vão aprender a fazer dentro de uma aplicação web, tá? A modelagem dela, a consulta e as operações. Escrita, como que a gente faz isso numa aplicação web? Usando o que a gente chama de transações HTTP. Então, vocês vão fazer justamente essas transações HTTP. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Só um exemplo aqui das transações HTTP. Acho que dá para mostrar aqui. Tá? Então, aqui são exemplos de transações HTTP. Primeiro você faz a conexão, depois você faz a requisição, depois você tem a resposta e fecha a conexão. A conexão HTTP tem que seguir essa lógica. Então, o cliente faz a conexão, quando você coloca lá o IP, né, o DNS, e ele faz a consulta e faz a troca pelo IP, depois ele faz uma requisição, geralmente é uma conexão do tipo TCP, né, usando o protocolo TCP/IP, e aí ele faz essa conexão, aí da conexão, quando ela dá uma resposta, e faz a requisição. A essa requisição, o servidor vai dar uma resposta, e aí, se o cliente tiver alguma outra requisição, ele faz, senão ele fecha a conexão com o servidor. Então, né, essas são as etapas aí. Então, você tem a etapa de conexão, você tem a etapa de requisição, tá? Que é justamente, por exemplo, uma requisição que a gente pode fazer é a chamada GET, requisição GET, que vai buscar alguma informação dentro do server. Então, você pode buscar, por exemplo, uma imagem, pode buscar um texto, pode buscar um conteúdo, e aí é feito o check-in depois do check-out. Aí você recebe uma resposta, essa resposta, né? Se você receber uma requisição GET, você pode dar, a resposta vai vir nesse protocolo aqui. Primeiro vem o protocolo e o status de confirmação. Geralmente, o status 200 indica que houve a localização, date and time, o servidor, né, a versão MIME, os dados, os metadados que a gente chama, e vem os dados que você solicitou, vem entregues ali logo na sequência. E depois, para você fechar, você fecha via conexão TCP, né, que é a porta 80 se for acesso HTTP simples, e 443 se for acesso SF, né, SSL, como é o caso dos acessos HTTPS. Tá? Mas isso a gente vai ver com calma, não precisa se desesperar. Isso a gente vai ver passo a passo como que funcionam essas interações aí dentro de um servidor web. Maravilha? Então, é isso. Vamos voltar para o nosso slide.
dentro da nossa transação HTTP, né? Então, consulta, então a gente vai aprender o que são os erros, né? 404, 301, 400, batch request, tudo isso aqui a gente vai entender como funcionam essas transações, essas respostas. As APIs, como eu havia falado, a gente vai fechar entendendo a importância da API, como criar e consumir uma API, e como que a gente integra serviços entre diferentes aplicações, como que isso funciona e como que isso torna a web eficiente e interativa, e como isso torna a sua aplicação escalável. Hoje, existe uma arquitetura que está em voga, tá? Que se chama microserviços. Já ouviram falar dessa arquitetura? Então, a arquitetura hoje que tem ganhado bastante força é essa arquitetura, a chamada arquitetura de microserviço. Então, ao invés de você ficar lá concentrando tudo isso num servidor monolítico, ou seja, num servidor só, você distribui isso em vários servidores. Então, você acaba ficando com essa estrutura maior aqui, né? Você vai ficar com... Você tem com essa arquitetura. Então, essa é a diferença. O monolítico é o quê? Você tem um server-side e ele salva no metal da máquina tudo, no metal cru, no nu da máquina, salva tudo que você tem ali de dados. Por outro lado, na arquitetura de microserviços, você separa aquilo que é no metal bruto da máquina, aquilo que é virtualizado. Você pode utilizar até compartimento, né, os chamados containers. A gente vai aprender como usar um Docker, como usar um Kubernetes, vai entender o que significa isso e como que eu posso, por exemplo, virtualizar numa cloud, numa nuvem, ao invés de eu trabalhar, né, com todos esses serviços integrados, a gente separa. É o que faz, por exemplo, o Google. O Google ele trabalha com microserviço. O Google, qualquer Big Tech, né? Eles separam. Você já viu, por exemplo, a Netflix? Você, quando tem uma aplicação da Netflix, ele tem ali um servidor só para o render, um servidor para o streaming, um servidor para recomendações. Então, ele é separado em vários serviços que são consumidos e integrados de maneira conjunta ali, mas são cada um no seu quadrado. Então, se eles quiserem implementar uma nova funcionalidade, ele coloca aquela nova funcionalidade ali que você não vai afetar outras funcionalidades. Então, você faz isso aí com pequenos serviços chamados microserviços. Então, essa é a arquitetura mais utilizada na atualidade, porque ela é escalável, é maior e permite você estar criando e implementando novas soluções a qualquer tempo. Muito bem, então a gente vai ver isso. E aí, uma unidade importante que a gente vai trabalhar é a questão da segurança e boas práticas de desenvolvimento web. Eu vou salvar o usuário e senha como texto plain text. Então, essas besteiras, essas vulnerabilidades, é que a gente vai entender que a aplicação web hoje, ela não pode ser construída sem uma camada de segurança, ou várias camadas. Então, a gente vai entender como que eu deixo uma aplicação web segura, como que eu levo em consideração isso para o meu desenvolvimento web, e evito injeções de SQL, ataque de DDoS, e por aí vai. E como que eu faço para proteger contra a vulnerabilidade dessa minha aplicação, e como que eu respeito os dados, né, e cuido de maneira segura os dados dos meus usuários. Um exemplo prático, eu olhando para os TCCs de vocês, né, assim, de vocês que eu digo dos alunos da IESGO dos últimos 2 semestres. Alguns dados dos usuários, como, por exemplo, senha, dados pessoais, eram armazenados no banco de dados. Se, eventualmente, esses dados fossem vazados, ou seja, sofreu um ataque e perdemos os dados, o banco de dados foi copiado, por exemplo. Porque tem diferentes tipos de problemas de segurança nos dados, né? Você pode ter perda de dados, você pode ter vazamento de dados, são 2 coisas diferentes. Ou pode ter até as 2 coisas, né? Perda e vazamento. Tem até o chamado ransomware, né? Que você, inclusive, sequestra os seus dados e só devolve se a pessoa pagar. Acontece isso também. Aconteceu com o SUS, né? No governo federal, copiaram os dados de todos os prontuários dos brasileiros que estavam lá naquele sistema eSUS e falaram, olha, só devolvo se você me pagar tantas criptomoedas, tanto em criptomoedas. Então, acontece.
Mas, como eu estava falando, então, que eu vi nos TCCs, por exemplo, eram dados dos usuários salvos no banco. Você nem precisa salvar. Por exemplo, o meu servidor web não precisa nem saber qual é a senha do meu usuário. Não preciso saber. Muito menos eu preciso armazenar essa senha. Ué, Holmes, mas como é que ele vai entrar com usuário e senha e eu vou permitir que ele entre? Aí você passa uma criptografia, né? Passa um hash. E aí você armazena a chave criptográfica e não a, 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 a senha em si. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, talvez visualizando na prática, vocês vão entender o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Ó, eu entrei num site aqui, ó, que faz ele pega, está usando aqui a criptografia SHA-256, que é uma criptografia relativamente forte, tá? Vamos dizer que eu tenho a senha do meu usuário seja 1234, né? Senha super segura, por sinal. Aí a pessoa vai lá e, né, eu vou criptografar. Eu vou armazenar esse hash no meu banco. E não o text. Eu vou armazenar esse hash. Vou copiar aqui, ó, esse hash, tá? Vou copiar. Então, como que eu vou saber se o usuário digitou a senha certa ou não? Usando um decrypter. Quando o usuário colocar lá a senha 1234 e eu passar por uma criptografia SHA-256, eu vou ter o seguinte hash, esse aqui. Então, aí eu vou checar se essa chave ela bate com o que eu quero e não com a senha em si. Entendeu? Então, assim, obviamente, essa aqui foi uma senha muito fácil. Ó, olha só, gastou 0,232 segundos para decriptar. Agora, vamos pegar uma senha um pouquinho mais forte, com letras, letra maiúscula e minúscula, com números, caracteres especiais, né? Vou deixar ela bem grande. Agora eu vou encriptar ela. Você vê que no SHA-256 vai ficar com o mesmo padrão, né? No meu decrypter, olha lá, já gastou 0,315 milésimos de segundo, milissegundos para fazer. E o que ele disse? Ó, não consegui decriptar, porque, né, o tamanho está maior do que a minha capacidade. Então, aí a gente tem que aumentar, né, tal. Mas entenderam por que você tem que ter uma senha cada vez mais segura e maior? Mas aí no meu banco, eu não vou armazenar a senha do usuário, eu vou armazenar um dado criptografado, né, encriptado. Aí aqui, inclusive, ó, ele vai te dar os templates até para você criar, ó, tem tudo pronto na web, sem nem fazer. Mas aí a gente vê alguns colegas de vocês soltaram aí nos TCCs sem, né, a devida criptografia. Então, isso é uma falha de segurança que precisa ser levada em consideração na sua aplicação web, tá? Então, você tem que ter segurança. Inclusive, no Brasil, nós temos a chamada LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que você cuide dessa parte crítica aí do armazenamento de segurança de dados dos usuários. Aí até a Verônica perguntou, né? O que acontece se dois usuários tiverem a mesma senha? O que acontece? Não é que muita gente utiliza aquela chave criptográfica para fazer essas quebras. Ele tenta utilizar para entender, quebrando em pedaços, para ver a senha de um e compor a senha do outro, né? Ah, então esse pedaço aqui é igual, então eu vou compor com a do outro. Tá? Então, assim, pô, Vinícius agora tá de sacanagem, né? Você cria um alerta, fulano de tal, já utilizei essa senha. Muito bem, né? Assim, segurança total, né? Isso mesmo. Então, geralmente, você não tem problema. O problema é a combinação usuário e senha, né? Tá? Mas aí você pode trabalhar com a criptografia que vai gerar um dado criptográfico diferente, tá? Beleza? Mas tem essa diferença. Ok? Perguntas? Bem, então a gente vai fazer o seguinte, 8h35,
Vamos fazer aquele intervalo, certo? Voltamos em 15 minutinhos. Então, às 8h40, às 8h50, a gente retorna para eu lançar um desafio para vocês. Vamos começar o nosso primeiro dia com um desafio bem legal para vocês. Beleza? Então, até daqui a pouco. Tchau. Não ouviram. Não vai ter como repetir. É o seguinte, pessoal, eu acho que vocês já fizeram essa atividade aí alguma vez, mas eu vou compartilhar com vocês aqui para que a gente possa trabalhar esse tema aqui mais uma vez. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Então, aqui é o seguinte, pessoal, olha só, estou compartilhando com vocês aqui o Visual Studio Code, mas o que eu quero que a gente faça é esse aqui, ó. Dentro do Google, da Chrome Web Store, nós temos as chamadas extensões. Tá vendo essas várias extensões aqui do Chrome Web Store? Nós podemos criar a nossa própria extensão. E essa aqui, de uma forma até simplificada, é uma aplicação web. É uma aplicação mais simples, porém, não deixa de ser uma aplicação web. Então, qual que é a tarefa de vocês? Vocês vão ter que criar a própria extensão do Google Chrome de vocês. Então, vai ser um desafio aí para vocês e eu quero saber o que eu vou receber de soluções. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Em cima do Visual Studio, a gente vai criar os arquivos básicos. Qual que é a estrutura de uma extensão? Vou chamar a minha extensão de minha extensão, nome super, né, original. E nessa minha extensão, ela vai precisar ter, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, ela vai precisar ter alguns arquivos básicos, tá? Primeiro, a gente vai ter que ter um arquivo de manifesto. O que é o arquivo de manifesto? É o arquivo que informa os metadados que você vai ter nessa sua aplicação. Então, esse é um arquivo de uma extensão do tipo JSON, ou é uma extensão de arquivo de texto, você pode usar até como banco esse arquivo. A gente vai chamar esse arquivo de manifest.json. Então, ele é um arquivo básico de texto em que vai trazer todo o manifesto que a gente precisa. Nesse manifesto, nesse arquivo de manifesto, a gente coloca aqui, entre chaves, todos os metadados que a gente precisa. Quais são os metadados exigidos pelo Google para você criar uma extensão? É o nome da sua extensão. Eu vou colocar aqui, ó, name, tá? Vou chamar ela aqui de minha extensão. Aqui eu vou colocar, aqui está pedindo, o Copilot está pedindo uma versão, mas vamos botar uma description aqui, ó. Description, descrição da minha extensão, tá? Vou botar aqui uma descrição qualquer, tanto faz. Aí a versão, qual que é a versão da sua extensão? Minha versão, a versão nem é 1.0, porque não saiu a versão 1, é 0.1, a versão beta ainda. Aí a gente tem que colocar qual que é a versão do manifesto, tá? A versão atual do manifesto tem que ser a versão 3, tá? Deixa a versão 3. E, nesse caso, né, a gente vai precisar colocar qual é a ação que é para ser feita. Então, a gente vai criar um action. Em cima desse action, a gente vai carregar aqui, ó, um pop-up, que quando a pessoa abrir a extensão, ela vai abrir uma janela, né? Um pop-upzinho. Então, a gente vai dizer qual é o pop-up e a gente vai chamar o arquivo de index.html. Então, a gente vai criar aqui dentro da minha extensão um arquivo chamado index.html e ele vai ser renderizado quando alguém acionar a extensão lá no navegador. É importante também a gente ter um ícone, né? Para ele ficar lá na extensão, né? Tem que ter um íconezinho bonitinho. Então, para isso, a gente tem que baixar um ícone. Então, vamos baixar aqui um ícone para ele. Eu vou aqui no iconfinder.com.
pode ser o flat icon, tanto faz. Vou procurar um ícone de deixa eu ver, um professor. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou procurar os gratuitos, né? Que eu não tô afim. Pronto, esse Einstein aqui para mim está perfeito. Vou baixar ele em 3 tamanhos, que é justamente para eu poder ter uma versão 16, 48 e 128. Então, vou botar 48, vou baixar ele em 128 e vou baixar ele em 16. Então, eu tenho aqui os meus 3 tamanhos, tá vendo? 18, 128 e 16 é o último, né? Então, cada um tem o seu tamanho específico. Então, eu vou pegar esses três ícones aqui e vou jogar eles aqui para minha pasta. Deixa eu abrir eles aqui. São 3 ícones, vou jogar eles para cá. Vou criar uma pasta dentro da minha extensão, uma pasta chamada imagens, para ficar organizado, né? Images. E vou jogar essa galera lá dentro. Vou só renomear elas aqui, eu vou colocar icon. Esse aqui é qual tamanho? Esse é o... Deixa eu ver o tamanho desse arquivo. 128. Um icon 128. Esse aqui é 48. Então, eu vou chamar de icon 48. Esse aqui está com 16. Então, eu vou chamar de icon 16. Então, aqui no meu manifesto, eu vou colocar icon 16, icon 48 e icon 128 para cada tamanho específico de tela que for carregar o seu navegador, seu tablet. Aí ele vai carregar o tamanho específico. Só que eu tenho que colocar a rota específica que ele está, né? Porque ele não está no icon direto, ele está dentro da pasta images. Então, eu tenho que colocar a pasta, o images. Image, peraí, deixa eu colocar aqui bonitinho. Então, eu vou colocar aqui image, né? Images, barra icon 16. E o mesmo tem que fazer com 48, e o mesmo tem que fazer com 128. Para ele ficar com o tamanho certinho. Aí eu tenho agora o arquivo básico de manifesto com todos os dados obrigatórios que o Google exige para você gerar aí a sua aplicação. Beleza? Então, continuando aqui, o Pablo já deve ter tomado a mamadeira do afilhado dele, né? Com certeza ele fez para tomar a mamadeira, o gargalo. Aqui agora, dando continuidade aqui, a gente já tem o arquivo. Agora falta a gente vir no nosso index e a gente criar o nosso arquivo, né? Para ficar legal, bonitinho e tal, organizado. Então, aqui a gente cria o nosso HTML. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser uma página básica simples, né? Já em HTML. Vou botar aqui para ele fazer a página HTML. Minha extensão. E a gente coloca toda a base da extensão. Então, vou botar um head aqui, que é essa... Lembrando que assim, a gente vai trabalhar HTML com calma, mas só para vocês terem uma ideia, o HTML ele trabalha com... Faltou fechar esse HTML aqui. Ele trabalha com tags. O que são as tags? São rótulos. Então, cada tag é um rótulo. Então, um rótulo head indica que é um cabeçalho. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o título da minha extensão, se ela tem algum script. Por exemplo, como a gente tem um dado específico, eu posso colocar aqui nela, né? Eu posso colocar aqui em cima do HTML qualquer linguagem. Então, ó, a lang dela é PTBR, ou seja, a linguagem que eu vou usar na minha página é português do Brasil. Geralmente a gente coloca BR+. Outro ponto também que a gente poderia colocar aqui é o char7, né, que é o conjunto de caracteres. Então, o meta char7 por TF8, para aceitar acento, cedilha.
Então, o navegador já vai entender que eu quero utilizar o padrão de caracteres UTF-8. Tá? O meu título vai ficar lá em cima da minha página. E aqui a gente pode colocar, vou até tirar esse script aqui. Eu vou colocar esse script, se precisasse script, a gente usaria. Eu vou colocar aqui, na verdade, o meu CSS. Vou colocar aqui um link para um arquivo chamado style.css. Aí esse arquivo vai trazer toda a minha folha de estilos para a minha página. Aí eu tenho que vir aqui na minha extensão e criar o style.css, que é onde vai carregar esse estilo. Aí eu vou deixar aqui bonitinho, salvo. Aí agora eu fecho a minha tag head, fecho o cabeçalho. Aí no body, que é o corpo, a gente coloca, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, H1 minha extensão, lembrando que H1 é uma tag para título. Então, se eu usar o H1, ele vai já converter automaticamente para o tamanho de título. E esse título vai do H1 até o H6. Então, eu vou colocar aqui um H3 aqui embaixo e vou colocar dentro desse H3, por exemplo, reunião do Google Meet. E aí, aqui dentro dessa minha reunião, tá, do Google Meet, eu vou criar um parágrafo, que é a letra P. E aí eu coloco, né, um texto. Clique no botão abaixo para acessar a reunião. Pronto. Aí aqui embaixo eu vou criar o meu botão. Aí eu posso criar o meu botão de diversas formas, né? Posso criar das mais variadas formas. Eu vou colocar o botão, ao invés de botar aqui como button, eu vou colocar o botão como um estilo lá no meu CSS. Então, eu vou criar esse estilo aqui, ó. A, para indicar a âncora, e aí eu vou criar a classe. A classe, eu vou chamar essa classe de botão, btn, button. E aí, nela, eu vou chamar um link, que é o hrefs, que seria a referência HTTP. E aí, dentro da referência, a gente coloca qual que é o link. Vou colocar o link da nossa reunião aqui. Vou copiar aqui da nossa reunião. Pronto, aí eu coloco o link da nossa reunião. O target dela. O que é o target? Target é o destino. Se você vai querer abrir na mesma janela, numa nova janela, vou colocar ele blank para abrir na nova janela e acessar, já que é uma, né? Não ficaria dentro daquela extensãozinha pequenininha, ficaria muito apertado. Aí, beleza. Cliquei em acessar, fechei a minha âncora. Beleza, já coloquei ali a opção acessar. Vamos botar assim, entrar na reunião. Pronto, fica melhor. Aí, beleza, fechou, acabou, tá salvo. Vamos só criar agora um estilo, né? Vamos criar um estilo aqui na nossa folha de estilos. Vamos colocar um estilo para essa galera aqui. Quais são os componentes que a gente tem aqui que a gente pode estilizar? Toda e qualquer classe que eu criei e qualquer marcação. Então, eu posso criar para qualquer um desses. Vamos criar uma para o corpo. Onde está o body? A gente vai colocar uma característica específica. Vamos colocar uma margem para ele. Então, aqui é CSS, são estilo, eu posso botar qualquer estilo, vou deixar zerado. Vou colocar um padding para ele com pequena margem aí de 20. Né? E tem a margem e tem um padding, que seria esse distanciamento para a margem. Seria uma borda que você vai criando, né? Vamos criar uma fonte family aqui, deixar ela sem serifa. Vamos colocar uma cor de background aqui. Vou deixar uma cor aquamarine, por exemplo. Né? E o text align, vamos deixar o texto alinhado no centro. Pronto, o body está composto, eu poderia colocar qualquer outro estilo, mas aqui só para a gente fazer o nosso estilo. A gente também fez aqui ó, uma outra tag, que é a tag H1. Então, vamos criar aqui um padrão para a tag H1. Então, H1, a gente pode colocar ela... Vamos colocar um font size aqui. Font size. Vou deixar um tamanho proporcional de 1.2. Aí, e não se preocupe com essas informações agora, a gente está fazendo só um teste, só para vocês entenderem, né? O margem bottom aqui, vamos deixar também proporcional 0,5.
Isso ficou igual, né? Aí não. Não é declaração de variáveis, é declaração de estilo. E declaração de estilo é 2 pontos. Aí o color, vamos colocar um asterisco 333, que é uma coisinha mais forte. Aí, beleza. A gente também fez o H2, né? O H2 também. Vamos fazer o nosso H... Não, H2 não, foi o H3. Vamos fazer um pouquinho menor. E vamos fazer o nosso parágrafo. O parágrafo também foi a mesma coisa. O parágrafo, vamos deixar menor, com a cor diferente. Beleza. Vamos mudar a cor do parágrafo só para ficar mais visualizado. Deixar 5,5. Um pouquinho mais claro. E aí falta a gente fazer o nosso botão, né? Então, vamos criar o botão. Então, vai ser a.button. E aí, em cima desse button, a gente coloca quais são as características do nosso botão. Então, a gente vai botar, nesse caso aqui, né? Vou deixar tudo que está aqui, só para ter uma decoração, borda de eixos. Tá, vai dar redondinho, beleza. Tá ótimo. Vai ficar esse padrãozinho aí. E aí, eu vou botar só um hover, caso coloque o mouse em cima, para mudar a cor um pouco. Vou deixar uma cor até mais forte. Pronto, que aí ele já vai dar uma diferenciada, né, na nossa cor de fundo. Então, aqui eu salvo o nosso CSS, e aí o meu index, eu vou até visualizar ele aqui. Ver como é que ele fica. Ó, ele vai ficar assim, ó. Entrar na reunião, vai dar uma leve variada. Então, tá ótimo. Essa é a minha extensão que eu quero que apareça. Então, minha extensão está pronta. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no Google Chrome, vou abrir ele aqui. Eu vou abrir o Extensions do Chrome Web Store. Aí eu tenho que vir aqui, pessoal, olha só, eu tenho que ativar o modo de desenvolvedor. Tá? Então, você pode vir em ferramentas para desenvolvedores, tá? Ele vai te dar já justamente essa opção específica aqui para você criar o seu próprio... Vou pedir para eu confirmar aqui. Aí ele vai perguntar o seguinte: você quer cadastrar como desenvolvedor da Chrome Web Store e vai te oferecer a oportunidade de você pagar a taxa de 5 doletas, né? Essa oportunidade de 5 doletas é para você publicar e vender, inclusive, na loja. Tá? Se você quiser vender, você precisa pagar a taxa de registro. Se não, você pode criar sem necessariamente precisar pagar essa taxa de registro. Tá? Então, você já pode fazer isso sem precisar ter que pagar, tá? Tudo que você vai precisar fazer aqui... Deixa eu voltar lá para extensions, né? Tudo que você vai precisar fazer aqui nas extensões é você ativar o modo de desenvolvedor, né? Que essa versão corporativa aqui tenso. Acho que eu não consigo... Deixa eu sair dessa... Acho que ele está dando as extensões. Atualiza direto. Aqui, pronto. Então, aqui, pessoal, você vai aqui, ó, vai nos 3 pontinhos aqui, vai em extensões, gerenciar extensões.
Aí, ao clicar em gerenciar extensões, você tem a opção de ativar o modo desenvolvedor aqui em cima. Aí você aciona esse modo, aí você tem a opção de carregar a sua extensão. Aí eu vou carregar sem compactação, porque essa minha aplicação não tem, né, compactação. Deixa eu ir aqui. Minha extensão. Seleciono, carregou a minha extensão. Vamos ver se funcionou. Minha extensão 0.1. Olha lá, tá funcionando a minha extensão. Então, se eu clicar nela aqui, ó, nas extensões, ela já está ativada. Posso até colocar ela. Lá aqui no meu navegador aqui. Olha, já está aqui. Olha a minha extensão aqui em cima. Vou fixar ela. Já ficou o velhinho ali, ó. Vocês estão vendo? Já está o professorzinho ali. Quando eu clicar nela, olha lá, já abriu a minha extensão, a página que a gente tinha criado. Entrar na reunião, quando eu clicar, ele já abre a reunião. Então, show de bola. Maravilha. Funcionou. Tá para cá. Alguma pergunta sobre a extensão que vocês vão criar? Viu, Verônica? Nem precisa aceitar, né? Basta você... Porque aí você vai instalar na sua máquina. Para instalar, para você disponibilizar na loja, aí você tem que aceitar os termos e pagar $5. Mas aí, se você quiser já vender, né? Vender extensões e tudo mais, aí o céu é o limite. Se quiser receber um JavaScript, dá para inserir. Mas aí o que eu quero de vocês é que vocês criem a própria extensão de vocês. Pode ser qualquer coisa, pode fazer qualquer recurso. Fique à vontade aí para vocês. Eu quero uma extensão do nosso do Google Chrome para a próxima aula. Fechou? Então tá aí a tarefa para vocês criar uma extensão do Google. Na próxima aula eu vou dar uma olhada nas extensões de vocês. Vou passar como vocês vão me enviar essas extensões. E aí a gente, na próxima aula, já começa a botar a mão na massa. Perguntas? Posso fazer minha extensão em dupla ou trio? Pode. Até 3 pessoas você pode fazer sua extensão. Tá? Até 3 pessoas. Senão também vou ficar corrigindo extensão que só, né? São até trios de 3, tá? Não pode ser trio de 4. Até trio de 3. Fechou? Então, já nossa primeira tarefinha aí para a próxima aula. Vou colocar lá no grupo para lembrar vocês dessa primeira tarefa. Eu vou colocar no GitHub também esse material aqui, essa extensão, para vocês, se precisarem tirar alguma dúvida lá, podem acessar. Falou, pessoal? Então, e vai ficar o plano de ensino também no repositório do GitHub. Grande abraço, valeu, a gente se vê na semana que vem. Semana que vem, no mesmo horário, é só seguir os links lá da disciplina. Grande abraço a todos, foi bom vê-los, revê-los, e a gente vai agora ter um semestre de bastante tarefa aí para nós. Valeu, Samuel. Lembrando a todos os navegantes, por favor, coloquem seus nominhos aí na chamada, por favor. Valeu, Pablo. Valeu.